A nossa convidada de hoje nasceu na Ilha da Reunião, um território francês no Oceano Índico. É historiadora e pesquisadora da influência africana no Brasil e do Brasil na África. E é sobre esse legado material e imaterial que eu converso com Alinta Sara. Prazer te receber Prazer. aqui. Muito obrigado. Vamos começar aqui vendo a tua participação aqui. Então, eu sou Alinta, eu sou da Martinica, mas nesse momento eu estou no Brasil. E eu participei desse evento que se chama Deslocamento do Corpo, do Conectando Territórios. Essa questão do deslocamento, eu acho, para mim, é fazer parte, sair de um lugar para ir a outro lugar. Ou pode ser também, você pode nascer em uma cidade, crescer em uma cidade, mas o deslocamento é que você se senta estrangeiro nessa cidade, dependente do meio onde você é. Então, essa questão de deslocamento é a questão da imigração, pode ser essa questão da imigração, mas também essa questão da identidade, o que você é em tal meio, o que você é em outro meio, como a gente percebe você, e se esse deslocamento é doloroso. E para mim é isso, essa importância do evento. E então, através disso, a gente fala do racismo, do preconceito, mas também dessa questão da identidade, que às vezes as pessoas querem pôr as pessoas numa caixa, mas que você não pertence a essa caixa, porque a gente muda e as identidades mudam. Na vida, quando você viaja, quando você no seu meio, onde você está, você muda. Seu comportamento muda e seu corpo, a forma de você se comportar muda. Então, isso é o deslocamento do corpo. Ok, você nasceu na Ilha da Reunião, mas você foi criada na Martinica. Eu fui criada na Martinica. E hoje você mora? Na Inglaterra. Na Inglaterra. Está no Brasil, ou seja, uma cidadã do mundo. Né? Quando você fala esse deslocamento de território, essa pesquisa se propõe a discutir, a revelar o quê? Deslocamento, então, na minha pesquisa, fora do evento, porque minha pesquisa era sobre os brasileiros que voltaram para a África. Então, essa coisa da identidade. Você, quando eles estavam no Brasil, eles estão de origem africana, mas quando eles vão para a África, eles são brasileiros. Então, como a identidade muda. E isso me interessa, porque eu acho que faz parte também da minha história. Embora que essa pesquisa seja sobre Brasil e África, eu acho que faz parte da minha história, porque eu nasci em uma ilha, eu cresci em uma outra ilha, meu pai é da África, é da Guiné, então sempre eu vi essa coisa de você estar em um lugar, você é percebido assim, você está em outro lugar, você é percebido de um outro jeito. E morando na Europa, eu vi isso também, porque quando eu estava com os caribenhos, eu faço parte da minha identidade caribenha, mas também quando eu estava com meus amigos africanos, para eles eu sou africana, porque o que eu conto é o pai. Então eu vejo que é esse deslocamento do corpo, para mim, da identidade, que você muda, que você se transforma, depende das pessoas com quem você está. Agora, é curioso, principalmente para o Brasil, o fato da gente saber que africanos, né, que foram escravizados aqui no Brasil voltaram para a África e que isso fez... cria-se uma identidade brasileira na África com esses africanos. Isso para o Brasil não é uma coisa muito comum, porque o Brasil tenha historicamente negado, né, essa herança africana e a gente, enquanto brasileiro, a gente não sabe praticamente nada sobre a África, a gente só conhece uma África estereotipada e como se fosse uma coisa só, né?
Então, assim, é interessante. Que negros eram esses que voltaram para a África? Então, são diferentes, porque foi depois da Revolta dos Males, em 1835. Então, porque nessa época você tinha escravos alforreados, negros livres. Então, eles foram mais suspeitos depois da revolta. Então, alguns deles, porque os que conseguiram se alforrear, que conseguiram ganhar um pouco de dinheiro, voltaram para a Baía do Medellín, porque tinha mais tensão no Brasil. Então, eles foram mais suspeitos. Eles foram incentivados a voltar? Incentivados a voltar. Alguns deles foram expulsados. Alguns executados que participam da revolta, mas alguns foram expulsados. Então, você tem todo esse movimento de volta. E é interessante porque esses escravos que voltaram são escravos que tinham escravos de ganhos, que existiam escravos de ganhos, então que tinham... São escravos que trabalhavam e ficavam com uma parte do dinheiro e a outra dava para o senhor. É uma minoria, então não é a maioria dos escravos, mas alguns escravos então podem ser carpinteiros, então participavam das construções das igrejas e tal. Então essas pessoas que voltaram, na verdade, são pessoas que tinham um negócio que podiam fazer coisas. Então, quando eles voltaram, legado deles é a arquitetura. Nas cidades da costa do Benin, você tem Lagos, Porto Novo, Ouidah, eles construíram casas, uma arquitetura que a gente chama afro-brasileira, porque foram construídos por eles. E então essas casas são parecidas com a casa que se vê no norte do Brasil, no Nordeste. E até interessante porque alguns deles eram muçulmanos, então eles construíam mesquita e a fachada da mesquita... Era como as igrejas católicas brasileiras. Exatamente, brasileiras. Então, e essa arquitetura virou uma arquitetura da elite. Então, eles formaram uma elite mais negra. E então eles construíam para também os reis, porque tem reis lá nessa região, reis Yoruba. Então eles começaram a construir a formar um modernismo, que era não o modernismo europeu, mas o modernismo desses brasileiros. E eles a identidade era brasileira. Tinham negócios, tinham escravos também, então eles participam também do comércio dos escravos, tinham negócios e mandaram os filhos deles para a Bahia. Então era tipo um intercâmbio entre o Brasil e a África. Então formaram uma elite. E até hoje você tem lá na Nigéria ou no Benin pessoas com o nome da Silva. Então, eles são descendentes desses afro-brasileiros. E o que trouxe, né, para a África de hoje essa descendência, essa origem brasileira, esse movimento afro-brasileiro? Eu digo culturalmente, né, o que mudou, né, na relação de como enxerga a vida, de como se vive com essas pessoas que voltaram para a África? Então, eu posso falar por exemplo, primeiro essa questão da arquitetura. Eles mudaram a forma de construir a casa. Então, porque por exemplo, na casa Yoruba, a composição da casa é diferente. Então, você mora com as famílias, são muitas casas perto. Lá, é mais o individualismo, porque você tem essas casas que são mais europeias. Então, trouxe essa mudança. Também a religião, porque eles foram cristianos, mas também muçulmanos. Então, essa religião foi muito importante. Eles trouxeram essa religião. E também, eu acho que comércio também, um comércio. Eles trabalham e trazer uma modernidade que não era a modernidade europeia, diferente do colonizador. Então, essas coisas. E no Benin, eu acho que a comunidade afro-brasileira foi mais proeminente politicamente,
por isso que ele é mais visível, que as pessoas no Benin sabem disso. Na Nigéria, porque, por exemplo, Lagos é uma cidade muito mais grande que Porto Novo, Uída, os nigerianos não sabem sempre desse legado afro-brasileiro. Eles acham que as casas são as casas coloniais, então não tem esse. Mas no Benin, até tem ver, eu acho que no Togo também, porque no Togo aconteceu também, o presidente que era descendente de afro-brasileiro. Então eles tiveram uma prominência política e trazeram festas do Brasil, como diferentes festas, carnaval, então tudo isso foi trazido lá. Agora não é festejado como antes, mas tem essa herança. E no Benin, Porto Novo, Uída, ainda tem o bairro brasileiro, com as casas afro-brasileiras, e faz parte do roteiro turístico, então é conhecido como parte da história da cidade. E tem também esse Xaxá da Souza, que a gente não sabe bem se ele é português, brasileiro, mas que ele organizou a comunidade brasileira, afro-brasileira no Benin. Então, existem todas essas personalidades que foram importantes e que ainda hoje são conhecidas. E os africanos recebem bem essa comunidade afro-brasileira? Então, é uma questão que eu queria estudar, por isso que eu queria viajar lá, porque meu interesse por arquitetura é ver por que esses prédios agora, porque eu acho que esses prédios são interessantes arquiteturalmente. São prédios que me parece que não são valorizados. Mas não são valorizados. Não são conservados. Exatamente. Pelo governo. Então, minha questão é por que não são conservados, por que não são valorizados, porque não faz parte do discurso da identidade nacional, porque são pessoas diferentes. E Você também, acha que isso é uma forma de negação? De negação, e porque também, não sei, é uma outra coisa, uma outra pergunta se é ligado com a questão da escravidão, porque, claro... Porque isso remete à escravidão. Remete à escravidão, e do lado africano. Então, essa questão, porque é muito complicado, porque nos afro-brasileiros, os agudas, você tem escravos, mas também pessoas que tinham escravos. Então, porque eles que foram para Ou seja, me o parece Brasil, ser uma espécie de ferida. de ferida. Ok, a gente vai para um pequeno intervalo, mas é rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta, continuando esse papo aqui com a Linda.